me chamo Alisson, esse aqui é o canal Uma Família que Lê e hoje eu vou comentar sobre o livro 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson. Para quem não conhece o autor, o Peterson ele é um psicólogo canadense que ficou bastante conhecido por publicar suas aulas e palestras, tudo de forma gratuita aqui na internet, principalmente no YouTube. Então, caso você não conheça nada sobre ele, depois aqui do vídeo, dá uma pesquisada aqui no YouTube jogando o nome do autor, que com certeza você vai cair em alguma palestra ou alguma aula dele que é muito interessante. A maioria dos vídeos são todos em inglês, mas tem uma boa parte deles que já tem legenda em português aqui com alguns canais, então eu recomendo bastante. Antes de eu me aprofundar aqui no livro em si, eu gostaria de pedir para, caso você goste do conteúdo aqui do vídeo, que você deixe um like, porque isso ajuda o nosso canal no YouTube e isso também incentiva a gente a ler cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo. E caso você queira receber as notificações dos próximos vídeos, é só você clicar no botão aqui embaixo para se inscrever e ativar o sininho. Bom, agora sobre o livro. Eu acho que tem dois pontos que podem fazer com que algumas pessoas não tenham contato com esse livro. Primeiro, em relação à categoria dele, que está em autoajuda, desenvolvimento pessoal, e que aqui no Brasil tem um certo preconceito, né, com livros dessa categoria. E o segundo é em relação ao autor em si, e com o posicionamento que ele tem. Né? Ele é uma pessoa de direita, ele é um cristão e ele defende esses posicionamentos. Então, algumas pessoas podem passar por esse livro, ler o autor, remeter que é uma pessoa de direita, um cristão que defende esses conceitos, etc., essas ideias, e isso possa fazer com que a pessoa não queira ter o contato com esse livro. Porém, independente de você ser uma pessoa em um desses dois cenários aqui que eu comentei, eu acho que o livro, sim, vale muito a pena, até para você tentar dar uma chance, sabe? Caso você já saiba que você não concorda com o Peterson e etc., mas eu recomendaria que você desse uma chance para ele aqui com esse livro, porque com certeza eu acho que você vai conseguir tirar bons ensinamentos aqui desse livro. Bom, e agora sobre o Peterson, uma coisa interessante de entender, ele dedicou boa parte dos estudos dele em relação ao mal, né, ao mal na sociedade, para tentar entender como que o ser humano chegou em tal nível. Então ele estudou bastante as guerras, no caso ali da Segunda Guerra, toda a questão com os judeus, o Holocausto, para tentar entender como que a humanidade chegou até esse ponto. Né? E nesse quesito, ele me lembrou bastante um filósofo que eu gosto muito, que é o Schopenhauer. Só que a diferença entre os dois, eu acho que o Peterson ele vai nessa linha do pessimismo, né, enxergando toda a possibilidade para o mal que o homem tem, né, toda a podridão, as coisas ruins que existem no mundo, etc. Porém, ao invés de ficar lá embaixo nesse pessimismo, ele retorna e fica num ponto de realismo, que é o que ele trata aqui nesse livro. Né? Para o Peterson, o mundo é caos, nós somos seres frágeis, toda a natureza é absurdamente gigante em comparação a nós, então nós temos todas as razões possíveis para sermos ansiosos, por exemplo. Porém, com todo esse ambiente de caos, o Peterson ele tenta trazer em neurociência, biologia, psicologia, história, estudos religiosos, não só da Bíblia, mas de outras religiões também, e principalmente, que é o que eu acho que dá a pincelada aqui nesse livro, que são as experiências pessoais do autor, né? Seja com dele mesmo, com a carreira, com a esposa, com os filhos, com os amigos, etc. Então, tudo isso no sentido de tentar trazer essas 12 regras que vão servir como balizadores para uma boa vida. Né? Então, independente de vivermos nesse mundo de caos, ele tenta trazer então o que ele chama de antídotos, né? Que está aí o subtítulo do livro. Ele tenta trazer então esses antídotos para servir de balizadores para uma boa vida. E com isso, então, ele traz essas 12 regras. Aqui nesse vídeo, eu não vou comentar regra a regra, até para o vídeo não ficar muito longo, mas caso vocês queiram que
que a gente passe sobre cada uma das regras. Só vocês deixarem aqui nos comentários que a gente separa um tempinho para gravar esse vídeo, então. Mas o que eu vou fazer é passar por algumas das regras que eu acho que foram mais impactantes para mim, sabe? Que eu venho me policiando para tentar colocar elas em prática, né, no dia a dia. Então, por exemplo, a regra número 2: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E essa aqui é de longe a regra que eu mais negligencio. Aqui ele vai tratar bastante sobre essa questão das pessoas que se colocam, né, em prol das outras. Porém, ele tenta trazer o ponto de que quando você não cuida, quando você tem pessoas que dependem de você e você não cuida de si mesmo, seja com a sua saúde, seja com a sua felicidade, descanso, lazer, prazer, etc. Quando você não cuida de você mesmo, você está sendo imprudente, na verdade, com essas pessoas. Porque o fato de você não se cuidar pode fazer com que as coisas piorem para você num nível que você não consiga nem dar conta de cuidar dessas pessoas que dependem de você. Então, isso daqui é uma coisa que ficou bastante comigo, porque eu negligencio bastante em relação à minha saúde, seja a ir no médico para ver se está tudo bem, fazer um check-up, etc. E até onde eu sei, não é uma coisa só minha, provavelmente muitos homens, né, estão nesse cenário, tanto pela questão de como os homens acabam se cuidando menos, é até uma das explicações para a expectativa dos homens ser menor do que as mulheres, né? Então, essa daqui foi uma coisa que me marcou bastante, é uma coisa que eu venho buscando trabalhar ao longo do tempo para eu cuidar de mim, para que eu possa cada vez mais cuidar dos outros. Bom, tem a regra número 6 também, que ficou bem marcada comigo, que é a deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. E aqui, essa regra ela me marcou porque eu comecei a me policiar bastante antes de simplesmente querer argumentar, querer debater sobre as coisas. Eu procurei me policiar no sentido de tentar entender como eu estava cuidando, de certa forma, do meu próprio caos antes de querer falar de um caos, seja de um terceiro, né, de uma outra pessoa ou de uma outra coisa. Então, essa daqui é uma regra que eu venho tentando trabalhar, eu venho me policiando para sempre antes de criticar alguma coisa, antes de tentar debater, né, de alguma forma, eu venho me policiando para ver se eu, antes de querer julgar, se eu estou conseguindo dar conta, né, dessa minha parte do caos, digamos assim. Uma outra regra também que me marcou bastante é a 9: presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. E essa daqui é uma que eu acho muito importante, principalmente para os dias de hoje, com toda essa questão de debates, de discussões que existem hoje em dia, sempre existiram, mas no sentido de que as pessoas cada vez mais elas simplesmente elas não ouvem, né? Elas simplesmente quando a outra pessoa está falando, eu muitas vezes eu não estou ouvindo o que ela está falando, eu simplesmente estou me preparando para reagir ao que ela disse. Então, seja falar o meu ponto de vista ou quebrar o argumento dela, por exemplo, vencer esse debate, né, digamos assim. E com isso, ok, existem momentos para debate, existem momentos onde esse é de fato o foco, porém muitas vezes a gente perde a oportunidade de tentar enxergar esse mundo pelos olhos dessa outra pessoa, o que é uma coisa única, né? Então, isso daqui é uma coisa que me marcou bastante para eu buscar me policiar em cada contato que eu tenho com as pessoas, em cada comunicação, para eu tentar aprender cada vez mais, né, com as pessoas que eu tenho ao meu redor. A 10ª regra também que me marcou bastante, que é a seja preciso no que diz, e aqui não é simplesmente em relação com palavras, mas também com as suas atitudes, com a sua postura, com as coisas que você faz. E eu, por experiência própria, eu reconheço que comunicação é um dos maiores problemas em qualquer um, seja é, no aspecto pessoal, em relação aos relacionamentos, seja no aspecto profissional, em relação com seus colegas, seu chefe, etc. Então, isso daqui eu acho uma coisa muito importante. Aqui eu estou passando por cima da regra, mas ele vai dar todo um embasamento, ele explicar todo um contexto
Bom, e essa foi uma resenha aqui sobre o livro. Como eu falei, eu recomendo bastante o livro. Eu acho que dependendo do momento que você estiver aqui na sua vida, você vai conseguir absorver algumas regras mais do que as outras. Então, tem algumas regras aqui que são muito específicas para em relação às crianças, né, criação, família, filhos, etc. Então, talvez, pelo menos para mim, essas regras eu consegui entender, porém a aplicabilidade delas acaba sendo um pouco menor, né, no meu caso. Porém, tem outras regras que fizeram muito mais sentido para mim. Então, acho que esse daqui é um livro que você pode ler uma vez, que você vai ter uma visão sobre ele. Cada regra vai soar de uma forma diferente para você. E se você ler esse mesmo livro em algum outro momento da sua vida, você vai ver que cada uma das regras terão um peso diferente. Mas com todo a base que ele traz de neurociência, biologia, psicologia, que é a área do autor, né? História, estudos bíblicos e todas as experiências pessoais do autor, eu acho que esse livro aqui é sensacional. E, bom, comenta aqui embaixo se você já leu o livro, o que você achou, se você está querendo ler, está pensando em ler. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá.